44 Ti Protagonistas Capítulo 133. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Demorou mais 3 dias até que eu, Seldon e Araceli chegassem à loja de departamentos Mua. Eles tiveram que andar por 10 dias seguidos. Foi realmente uma jornada árdua. Eu consigo ver. Além da chuva forte que caía sem parar, eles podiam ver paredes feitas de escombros empilhados a uma altura de 6 metros, cercando a loja de departamentos Mua por dentro. Havia algo como um posto de guarda feito de escombros a uma distância fixa entre si, com 2 pessoas carregando armas olhando para fora. Quem são aqueles? Acho que são andarilhos. Vamos avisar ao capitão. Seldon podia ouvir a conversa que tiveram pelo rádio por causa de sua habilidade física de rank S. Ele e Araceli se aproximaram de uma distância que as pessoas comuns podiam se comunicar gritando quando as pessoas no posto de guarda apontavam suas armas e gritavam com eles. Parem. Se identifiquem. Ambos levantaram as mãos para expressar sua intenção de cooperar. Somos apenas andarilhos. Estamos procurando abrigo por um tempo antes de continuar nossa jornada mais uma vez. Por favor, deixe-nos entrar. As pessoas no posto de guarda sussurraram mais uma vez. Eles são loucos. Vir assim sem armas, acho que estão realmente procurando um abrigo temporário. Se não fosse esse o caso, viriam sem nenhuma arma desse jeito. Eles parecem desesperados. A primeira regra do encontro seguro em um mundo pós-apocalíptico: nunca confie em outra pessoa. No caso de um encontro entre 2 organizações ou indivíduos diferentes, o porte de armas mínimas era obrigatório. Em um mundo extremamente sensível como este, estar desarmado nunca foi considerado um movimento sábio. Eles poderiam ser sequestrados e mantidos como reféns, ou poderiam ser escravizados e criados para alimentação. Essa foi a razão pela qual ficaram cautelosos e surpresos depois de ver Seldon e Araceli sem nenhuma arma com eles. Uma vez que relataram ao seu capitão via rádio, gritaram com os andarilhos. Aproximem-se. Eles se aproximaram lentamente. Tirem o capuz. Então, seus rostos nus, que estavam bastante cansados da longa jornada, foram revelados. Sua aparência não era muito boa porque só tinham comido sopa simples até agora. A julgar por suas aparências, não pareciam canibais. Então se voltaram para Araceli. Uma garota. O chefe odiaria isso. Odiaria. No momento em que Seldon conseguiu processar o comentário subconsciente do homem, alguém com um físico robusto e um terno preto apareceu seguido por 3 acompanhantes. Então, ela pulou do topo da parede de 6 metros. Brum, mulher. Olhando atentamente para a pessoa na frente dele que parecia ser o capitão, Seldon percebeu que era uma mulher. Ela tinha cerca de 180 centímetros de altura, com músculos selvagens e robustos. Também tinha 3 cicatrizes em forma de garra cobrindo metade de seu rosto. Com sua aparência feroz, parecia que havia trabalhado duro para sobreviver no apocalipse. Seu olhar alternou entre Seldon e Araceli por um longo tempo. Então disse enquanto os examinava: vocês são andarilhos. Isso mesmo. Vira que significa que me conhecem bem. Querem morrer tanto assim? Desculpe. Do que você está falando? E Seldon não escondeu sua confusão quando ouviu a pergunta dela. Eu odeio 2 tipos de pessoas. Primeiro, religiosos, e depois, em segundo lugar. Ela apontou para Araceli com o queixo. Um homem que carrega mulheres com eles neste mundo destruído. Só então Seldon percebeu o significado por trás de suas palavras. Ele estava ciente de como as mulheres eram tratadas no mundo pós-apocalíptico porque já havia aprendido sobre esse gênero antes. Qual é a razão para um homem manter uma mulher com ele quando elas não podem ajudar muito na batalha? O rosto de Seldon endureceu. Ele sabia que era melhor recuar em vez de começar uma briga aqui, então quebrou sua cabeça para encontrar uma desculpa plausível. Família? Irmã? Que tipo de desculpa seria crível? Enquanto tentava encontrar uma boa desculpa, Araceli tirou algo de seus braços de repente. Era uma pistola totalmente equipada com um silenciador. Na ação de Araceli, a capitã, sua escolta e Seldon ficaram surpresos. Então, ela apontou para a direita e atirou 3 vezes seguidas. Então, 3 monstros que estavam escondidos nos andares superiores de um prédio caíram no chão. Araceli olhou para o cadáver das criaturas por um breve momento antes de virar a cabeça e olhar para a capitã com olhos frios.
Só então a mulher percebeu que havia cometido um erro. Ela riu secamente com uma expressão de desculpas. Sinto muito. Eu disse algo ofensivo. Sinceramente peço desculpas. Você é melhor do que aqueles bastardos que chupam os dedos e se escondem atrás dos outros. Ela não elogiou a habilidade de tiro de Araceli, mas, em vez disso, elogiou sua coragem por puxar uma arma e atirar em monstros na frente dos membros de seu grupo, porque as tripas eram um dos elementos mais essenciais para sobreviver em um mundo destruído. Na verdade, Araceli conseguiu isso não porque tivesse coragem, mas porque estava confiante de que não morreria. Mas ela não tinha a intenção de contar a ninguém sobre isso. Tudo bem, garoto. Eu gosto disso. Meu nome é Park Ansel, líder do grupo de sobreviventes aqui na loja de departamentos Mua. Vou permitir que vocês fiquem a meu critério por um dia ou dois. Me sigam. Depois disso, ela se virou e caminhou em direção ao prédio da loja. Então, Araceli olhou para Seldão. Ela estava pedindo que ele elogiasse. E o Seldão sorriu e acenou com a cabeça com uma expressão perplexa. Sim, bom trabalho. A loja de departamentos estava cercada por dezenas de postos de guarda, bem como luzes e barreiras em todas as direções, então parecia que seria bastante difícil para os monstros invadirem. Na verdade, se monstros aparecessem nas proximidades, eles seriam atingidos por armas, e Park Ansel disse que alguns nem chegavam perto das barreiras por aqui. Não falta munição? Ainda não. Pode faltar algum dia. Mas ainda não. Em um mundo destruído, munições são tratadas como moeda mais valiosa do que ouro ou diamantes. Usamos quando trocamos comida ou água. Sério? Park Ansel não se preocupou em explicar que houve casos em que efetuaram disparos para negociar. Quando Youo Seldão e Araceli entraram na loja, puderam ver um interior claramente estruturado. Removeram o lixo desnecessário e usaram cobertores como divisórias para marcar o território de cada pessoa. Era semelhante a um abrigo quando ocorre um desastre. No entanto, era muito diferente. As pessoas não tinham água limpa para se lavar e estavam muito sujas. Vamos rezar. Todos, fiquem de joelhos. Vamos rezar. Ao longe, eles podiam ver uma mulher, que parecia estar na casa dos 30 anos. Reunindo cerca de 100 pessoas e estava dando um sermão com algo como uma bíblia na mão. Park Ansel parecia farto ao vê-los. Essas pessoas loucas estão começando de novo. No entanto, ela os ignorou sem qualquer intenção de detê-los e subiu a escada rolante que não funcionava. Youo Seldon olhou para o padre enquanto seguia atrás de Park Ansel. Não que não tivesse nenhuma intenção de pará-lo, mas ela não podia. A religião era um refúgio maravilhoso para as pessoas no mundo que haviam mudado para pior. Aqueles que esperavam ser salvos desse terrível desespero carregavam um enorme buraco em seus corações. Ela efetivamente penetra nessa lacuna e se solidifica em seus corações. Uma religião adequada pode ser uma ajuda para sobreviver no apocalipse. No entanto, se fosse uma pseudo-religião, a história mudaria completamente, já que isso também é um clichê no pós-apocalipse. Para Seldão, esses caras cheiravam a problemas. Era um clichê, uma história apocalíptica que a pseudo-religião causaria um acidente de vez em quando. Seldão alcançou Araceli que estava andando atrás de Park Ansel. Ela estava de mau humor ao contar a ele sobre a origem desse culto. No início, todos diziam que era uma mulher louca, e ninguém acreditava nela. Aposto que foi esse o caso. Mas com o passar do tempo, as pessoas começaram a acreditar nas besteiras daquela mulher louca. Creia em Deus, você será salvo. Eles tuitaram como pardais o dia todo e até choraram alto quando ouviram essas palavras. Assim que Ansel disse isso, Araceli olhou para os crentes no andar abaixo. Horrivelmente, estavam olhando para eles. Essas pessoas se sentem estranhas. A observação de Araceli soou muito estranha porque eles já pareciam estar loucos. Ah! Então, ele encontrou os olhos da religiosa que pregava a outras pessoas. A mulher estava encarando com desgosto, como se visse algo de que não gostasse. Araceli não pôde deixar de franzir a testa quando sentiu aquela sensação desagradável irradiando. No entanto, tentou seu melhor para não mostrar isso na frente de Youo Seldão. Você quer conhecer quem sou? Sim. Aqueles que estavam em altos cargos sempre buscam lugares altos. Assim como qualquer outro líder, Park Ansel também reivindicou seu próprio quarto no último andar do prédio. À primeira vista parecia que era uma sala de armas. Bem, eu te entendo.
Aquele lugar é muito bom para se viver. Mas ele vai te aceitar. Estou curioso sobre isso também. O que preciso fazer para fazer parte do grupo dele? Então Park Han-seo respondeu simplesmente, você precisa ser uma pessoa útil para Kim Ah-sool. Park Han-seo contou uma história de quando a destruição começou. Quando monstros de repente atacaram, todas as unidades militares armadas do mundo evaporaram no ar. Eles simplesmente desapareceram de repente. Ninguém sabia para onde foram. Para a civilização moderna que perdeu seu exército, eles eram muito vulneráveis aos monstros. E quando a humanidade estava lutando pela sobrevivência, Kim Ah-sool fortificou uma ilha inteira e lutou com segurança a partir daí. A primeira pessoa que entrou lá. 1. Ele disse que era o responsável pela manutenção da usina de energia das marés. Um técnico de usina é útil neste mundo destruído? Acontece que foi útil. Ouvi dizer que há muitos itens eletrônicos, incluindo televisores e computadores, filmes para adultos, programas de entretenimento e arte cultural. Não está faltando nada. De relance, entendi por que um técnico era considerado útil. Depois de ouvir os rumores, muitas pessoas se reuniram em sua ilha. Alguns foram aceitos, outros não. Então fui aceita, mas recusei. Oi. Quando meus olhos se abriram de surpresa, Park Han-seo disse, enquanto apontava para baixo, para ser precisa, foi apenas eu quem fui aceito. Como posso ir sozinho quando essas pessoas que são como minha própria família e estão comigo há anos desde o início da destruição foram rejeitadas? Qual o motivo da rejeição? Kim Ah-sool considerou que eles eram inúteis? Não, isso é. Não quero falar sobre isso. Park Han-seo ficou em silêncio, e eu não fiz mais perguntas. Então, é por isso que vem aqui simplesmente para passar a noite? Acho que não é isso. Você está certa. Confessei a razão pela qual vim aqui. Como eu disse, quero entrar na fortaleza de Kim Ah-sool. Ouvi dizer que ele não se encontra com ninguém facilmente, mas também ouvi dizer que estão interagindo com você. Eu preciso de ajuda. No entanto, como esperado de suas expressões faciais que se deterioraram desde que eu mencionei o nome de Kim Ah-sool, ela me rejeitou. Eu nem quero chegar perto da casa dele. Sinto muito, mas não posso ajudá-lo com isso. Entendo. Eu balancei a cabeça, então Han-seo se levantou. De qualquer forma, descanse bem. Sua amiga já está dormindo. Virei-me e vi que Araceli tinha adormecido sobre um cobertor, como se estivesse cochilando. Sim. Obrigado. Quando Park Han-seo foi embora, eu a carreguei em meus braços e a coloquei no tapete. Havia apenas um tapete neste canto estreito, e ela me disse para dormir nele enquanto tentava dormir no chão. Suas intenções eram tocantes, mas eu preferia dormir no chão nu, já que já estava acostumado com as missões de campo que participei. Então adormeci ali mesmo. E ao amanhecer, não tive escolha a não ser abrir os olhos porque senti algo quente em meus braços, mas logo ri ironicamente. Poxa! Mesmo que eu a tivesse colocado no tapete, Araceli se arrastou em meus braços à noite e me segurou com força. Araceli! Vá dormir no tapete. Não, eu não quero. Quando eu a empurrei um pouco, ela apenas se aconchegou mais no meu abraço. Então, desisti completamente e cobri seu corpo com um cobertor. Ou ali, no tapete, ou aqui, seria melhor dormir no lugar mais confortável. Então, adormeci novamente enquanto abraçava Araceli. Foi uma noite muito aconchegante e quente. Ao amanhecer, quando todos estavam dormindo, estou com sede. A planta no vaso que estava quieta no canto da sala, levantou lentamente a cabeça. Com ela no centro, um pó branco puro foi espalhado pela sala. O espírito prateado olhou pela janela sem expressão e sacudiu lentamente as folhas. Então, a flor flutuou sozinha em direção à janela. As panelas, cuidadosamente colocadas junto à janela, começaram a encharcar com a chuva. Embora o corpo do espírito prateado fosse uma planta, seu corpo, incluindo a parte inferior do corpo, tornou-se mais humano, e agora parecia uma garotinha sentada em uma flor. Ela balançou as pernas e cantarolou. Eu gosto de chuva. Outro dia no mundo destruído passou. De Protagonistas capítulo 134. O ditado sol nasceu no meio do céu não parece se encaixar neste mundo destruído onde a chuva está constantemente caindo. Assim que abri os olhos, verifiquei a hora local usando a ajuda da interface. São 7 da manhã agora. Dormi por um bom tempo. Quando levantei a cabeça, vi Araceli sentada ao lado da janela.
Ela estava segurando o vaso da flor firmemente em seus braços enquanto olhava fixamente para fora. Havia apenas ruínas e chuva, então acho que não há nada interessante para ver. A propósito, que diabos é essa chuva? Por que não para? Neste ponto, não seria estranho se houvesse enchentes por toda a cidade. Então, algo está estranho. Dormiu bem, professor? Sim, dormi. E ela? Ah, o espírito de prata está dormindo. Ela deve estar cansada. Cansada? Dormir? Esse espírito ai. Bem, a condição dela parece um pouco ruim esses dias. A propósito, por que a chamou de espírito de prata? O nome dela é vaso de flores. Quando me aproximei e olhei para o vaso, algo definitivamente havia mudado, mas não tenho certeza do que. Ela parece ter crescido um pouco. Vamos descer. Sim. Depois de nos vestirmos adequadamente, descemos para o primeiro andar. O que nos saudou foi a visão de pessoas se reunindo enquanto faziam caretas. Entre eles estava Park Han-seo, que tinha uma expressão incomumente séria. O que há de errado? Conduzi Araceli em direção a Park Han-seo e perguntei. Com a minha pergunta, ela suspirou e apontou para a janela. O lugar que apontou era o segundo andar de um prédio ao longe. Mas por causa de seu tamanho enorme, podíamos vê-lo claramente. Isso é, um monstro de rosto. Era o mesmo monstro gigante que eu vi no topo do prédio quando estava cuidando de Araceli que havia desmaiado. O rosto humano grotesco e assustador do monstro olhava para este lugar com seus olhos negros enormes, vazios, mas humanos, sem sequer piscar. Araceli agarrou minhas roupas por trás e gaguejou. Esse é o mesmo monstro de antes. Acho que não. Parece diferente, pois deve haver vários deles por aqui. Enquanto vagava pela cidade por várias semanas, não consegui vislumbrar sua sombra, muito menos seu rosto. Então, pensei que esta loja de departamentos era extremamente azarada. No entanto, não foi só isso. O episódio do protagonista Kim Ah-soo, formando um time de batalha especial contra monstros, começou. Esta loja de departamentos Mua foi atingida por um infortúnio carregado pelo episódio, um enredo do mundo centrado em torno do protagonista. Por quê? Enquanto pensava, olhei para Park Han-seo sem querer. O protagonista Kim Ah-soo a queria. Pode ser porque ela é o tio, ou pode ser simplesmente porque ele tem um motivo diferente. No entanto, ela recusou a proposta do protagonista porque ainda tinha colegas na loja de departamentos. Mas, e se a loja desmoronar? As pessoas seriam aniquiladas e Park Han-seo seria a única que sobreviveria. Então, em desespero, ela iria para Kim Ah-soo e juraria vingança contra o monstro. Dessa forma, um episódio de um personagem coadjuvante é concluído. Mas, com esse tipo de força, eu não acho que eles seriam exterminados. Será inevitável que a loja de departamentos entre em colapso, já que os monstros de rank S pareciam ser esmagadores neste mundo, onde o nível médio dos despertadores era baixo. No entanto, se esse grupo de pessoas munidas de armas pessoais se moverem sistematicamente, pelo menos metade delas poderá sobreviver e se mudar. N/T. Despertadores são as pessoas desse mundo que possuem superpoderes. Eu vou lutar agora mesmo. Rápido. Quando Park Han-seo deu ordens, os combatentes começaram a se mover rapidamente. Ao mesmo tempo, pude perceber o motivo pelo qual a loja de departamentos Mua seria aniquilada. Todo mundo, abaixem suas armas. Tudo isso é a vontade de Deus. Foi por causa da mulher fanática. Quando todas as pessoas que estavam gemendo de pânico a notaram, ela lentamente abriu a boca e disse: Não tentem resistir à vontade de Deus. Este também é um destino que deve ser aceito. Você está dizendo que Deus está tentando nos matar? Sim. Mas está tudo bem. Era uma vez, o primeiro crente Tatlan cortou um de seus braços e ofereceu como sacrifício para provar sua fé. Também podemos fazer sacrifícios e provar nossa fé. De jeito nenhum. Era um absurdo. No entanto, as pessoas ainda acreditavam que era real. Seus olhos brilhavam com insanidade e loucura. Os fanáticos soluçaram e se aproximaram lentamente do combatente. Abaixe a arma agora, você não ouviu a santa. Se usar a arma, Deus vai ficar bravo. O que vai fazer se isso acontecer? Todos se desarmem, vamos abaixar nossas armas e orar juntos. Era um mundo onde não se podia sobreviver sem ser louco. Então é natural que tentem sobreviver desesperadamente. O que é? Você está realmente louco?
Não se aproxime ou eu atiro. Não se aproxime. Mesmo com as armas nas mãos, a pura loucura dos fanáticos fez os combatentes caírem em profundo terror. Foi uma visão realmente assustadora de se ver. Quando os combatentes começaram a recuar, a voz da chamada santa ficou mais alta. Não blasfeme contra Deus. Não blasfeme contra Deus. À medida que a situação se agravava ainda mais por causa dos fanáticos que simpatizavam com a santa, Park Han-seo eventualmente atirou sua pistola para o ar. Peu. Em um instante, a comoção parou. Han-seo então disse ao povo: que merda é essa quando nem sabemos se somos fortes o suficiente para proteger nossa casa? Silêncio. Todos olharam para ela. Quando esta loja de departamentos cair, não teremos mais para onde ir. Quanto tempo acham que podemos sobreviver na natureza sem comida e sem prédios para ficar em segurança durante a noite? Todos juntem suas coisas. Para sobreviver, todos têm que lutar com suas armas. O carisma em sua voz ressoou por todo lugar. Nesse nível, parece que as pessoas vão cair em si. Ela caiu. Ela deve ter sido manchada por Satanás. Ou não. Em vez disso, a santa repreendeu a declaração de Park Han-seo com uma voz ainda mais animada. Enquanto fazia isso, também apontou para Araceli, que estava parada bem ao lado. Sim, essa mulher é o problema. Assim que entrou ontem à noite, um monstro apareceu de repente. Satanás deve ter enviado o monstro a nos empurrar para uma escuridão ainda mais profunda que o abismo. Deus, esta é a provação que você nos concedeu. A atenção se voltou para Araceli. Ela tem uma pele excepcionalmente limpa e uma aparência não humana. Se isso não é Satanás, o que é? Isso mesmo, tire Satanás daqui, expulsem-na. Dependendo da situação, às vezes ser bonita demais também é um problema. A santa se aproximou, apontou para Araceli e para mim e disse: temos que espiar. Temos que espiar oferecendo-os como sacrifício aos monstros. Essa é a única maneira de sermos salvos, expiação. Oferta, ofereça Satanás agora mesmo. Mesmo em meio a tanta confusão, Araceli parecia mais pasma do que perplexa. Pensar que um dia em que um caçador de demônios como eu seria chamada de demônio chegaria. N/T, só lembrando que ela costumava ser uma caçadora de demônios em seu mundo. Quando a ouvi resmungar, a situação era realmente muito engraçada. Então, Park Han-seo me disse com uma expressão séria: eu sinto muito. Parece que eu só poderei deixar vocês ficarem por uma noite. Agora, por favor, vá em frente e saia pela porta dos fundos. Existem poucos monstros lá, então podem chegar com segurança à ilha da fortaleza. Vou tentar detê-los o máximo que puder, então se apressem. Eu respeitava muito Park Han-seo, que realmente tentou nos ajudar em meio à situação. Deve haver uma reação do grupo dela. No entanto, ela ainda tentou nos ajudar. No entanto, realmente não me importo de ficar aqui e ver a situação se desenvolver ainda mais. Em primeiro lugar, eu realmente não sinto nenhum perigo de tal um monstro. Mas esta situação pode ser usada. Enquanto silenciosamente puxei a estrela da manhã perdida e olhei ao redor, pude ver que Araceli olhava para a santa com uma expressão irritada. Bem, eu entendo os sentimentos dela. Ela tem estado sob muito estresse ultimamente, e quando um fanático religioso louco de repente começa uma briga sem motivo, é claro que não pode deixar passar. Araceli, quanta mana você tem agora? Sim. Ah, cerca de 9%. Gostaria de aliviar um pouco o estresse. Na minha pergunta, ela sorriu brilhantemente e acenou com a cabeça. Sim. Pouco depois, um raio de luz irrompeu do corpo de Araceli. Neste momento, por favor, aquele Satanás. Hein? A santa louca que estava ocupada gritando de repente arregalou os olhos e ficou ali com o queixo caído ao ver a garota que ela dizia ser Satanás flutuando no ar. Os outros estavam fazendo o mesmo. A razão é muito simples. Deus, para nos salvar, ele veio diretamente. O brilho radiante gerado pela magia do nono círculo mago parece ser muito Deus para os pseudo-crentes. Eventualmente, Araceli saiu da loja de departamentos. E quando começou a atacar o monstro com magia esplêndida, todos os fanáticos caíram sobre seus rostos e se curvaram em lágrimas. Aqueles que a culparam começaram a sangrar enquanto batiam a cabeça no chão. A louca estava gaguejando e vacilou para trás. Mas continuou insistindo que Araceli é um demônio. No entanto, aos olhos dos crentes,
A mesma mulher que ela havia sido condenada como um demônio era na verdade o Deus a quem eles oravam, que veio para salvar este lugar. Park Han-seo, que estava observando a situação, não perdeu a oportunidade. Ela gritou bem alto. Mais alto que a santa. Quem trouxe nosso Salvador? Então, as pessoas viraram a cabeça e olharam para a chamada santa, antes de olhar para Park Han-seo mais uma vez. Ah! A capitã. Então em quais palavras devem confiar de agora em diante? Nas suas, capitã. No mesmo momento, um brilho branco foi disparado da mão de Araceli, queimando todos os monstros próximos, incluindo o monstro de rosto. Se fizer isso, o poder mágico que acumulou até agora será reduzido pela metade. Araceli estava aliviando seu estresse de uma forma muito violenta. Era natural, já que ela era incapaz de usar seu poder desde que chegou a este mundo e foi forçada a se esconder atrás de mim. Graças à sua ação, Park Han-seo teria uma influência ainda mais forte em seu grupo. Ela se atreveu a incitar a todos nós dizendo falsamente a vontade de Deus. Quem é o verdadeiro Satanás? Me respondam. Não podem me responder? É Lei Aolong. As pessoas gritam em uníssono. Acontece que o nome da chamada santa é Lei Aolong. Ela foi capaz de reunir poder através da venda do nome de Deus. Mas desde que alguém que parecia mais um Deus apareceu, seu poder explodiu facilmente como uma bolha. Eu quero que vocês a coloquem na minha frente. Esperem. Isso é uma armação. Não é a vontade de Deus. Isso é, cale-se. Era um mundo simples, violento e direto. Nesse tipo de mundo destruído, os humanos eram simplesmente incapazes de pensar profundamente. Era por isso que as pessoas podiam simplesmente arrastar uma mulher que, até um momento atrás, era adorada como um deus e forçá-la a se ajoelhar. Nesta época em que é impossível saber se conseguiremos sobreviver hoje ou amanhã, é grande o pecado de incitar as pessoas e levá-las à morte. Você conhece seus pecados? Eu sou inocente. Esta é toda a vontade de Deus. Vocês não estão com medo do castigo de Deus Park Han-seo chutou o joelho de Lei Aolong. Foi um chute leve, mas o resultado, seu joelho estava dobrado para trás. Enquanto rolava no chão e gritava, Han-seo disparou a 1 polegada de distância de sua cabeça. Então, enquanto gemia, o grito da santa diminuiu um pouco. A capitã agarrou Lei Aolong e a puxou para cima, e então encontrou seus olhos. Park Han-seo sussurrou tão baixinho que ela só pôde ser ouvida pela mulher. O castigo de Deus? Deus já nos abandonou. Você não sabe mesmo depois de ver o que aconteceu conosco. Você se atreve a insultar a Deus. Se houvesse um Deus, o mundo não teria sido destruído assim em primeiro lugar. Se foi um Deus que abandonou os humanos, não vale mais a pena servi-lo. Você será punida. Não sei quanto a mim, mas garanto que você vai ser. Sério? Então, por favor, ore o máximo que puder e peça ao seu Deus que me dê uma punição. Depois de dizer isso, Park Han-seo arrancou uma das orelhas de Lei Aolong. Uau! O líder do grupo de sobreviventes precisa tomar a iniciativa em seu grupo sempre que houver uma chance. Era porque seu trabalho era decidir entre salvar uma pessoa e matá-la em um momento crítico, quando a vida e a morte estavam em jogo. Arraste-a e tranque-a no porão, mas não a mate. Park Han-seo tinha uma expressão séria no rosto, e Lei Aolong foi capaz de vê-la mesmo enquanto era arrastada. Porque eu vou castigá-la pessoalmente. Lei Aolong lutou para se libertar, mas foi espancada por outros e desmaiou. Enquanto todos estavam focando seu olhar em Araceli, Park Han-seo se aproximou de mim. Obrigada. Você salvou minha vida. Era realmente perigoso. Ainda assim, porque eles eram como minha própria família, eu não podia ameaçá-los com armas e era uma dor de cabeça. Depois de ouvir suas palavras, tenho certeza. Ela provavelmente perderia toda a sua preciosa família enquanto tentava salvar mais uma pessoa. Bem, esse seria o caso se eu não estivesse aqui. Não importa muito porque não vai acontecer mais. Bem, apenas fiz o que tinha que fazer. Sério? Então, existe algo que você quer? Claro, existe algo que eu quero. Em resposta, Park Han-seo suspirou antes de rir imediatamente e acenou com a cabeça. Ok, já que recebi uma ajuda tão grande, não posso recusar, posso? Vou aceitar o pedido que você fez ontem. Protagonistas capítulo 135. A loja de departamentos Moon era um abrigo com recursos de segurança que superavam em muito os abrigos de outros grupos de sobreviventes.
Havia sirenes de emergência, luzes solares para ofuscar os olhos dos monstros, walkie-talkies em cada poste e muito mais. Embora fosse um item que não podia mais ser feito, a tecnologia da civilização moderna era indispensável neste mundo pós-apocalíptico. Além disso, também converteram um caminhão de 9,5 toneladas em um veículo de combate, equipado com um arame farpado com eletricidade fluindo por ele e paredes grossas feitas de poucas camadas de aço que não podiam ser penetradas facilmente na parte traseira do veículo. Atualmente, Araceli e eu estávamos dentro do caminhão azul em movimento, conhecido como Blue Dragon. No caminho, encontramos vários monstros, mas a maioria foi morta pela metralhadora instalada na parte superior do caminhão. E quando um monstro um pouco maior surgiu, foi morto por mísseis. Parkansel me informou que esta área era limpa periodicamente, então não havia problema em fazer barulho. Onde conseguiu tudo isso? Pelo que eu me lembrava, a maioria dos romances de gênero pós-apocalípticos sempre começa quando o fim está se aproximando. Então eu estava curioso sobre como Parkansel poderia obter armas tão excelentes. Compramos da Jai Company. Jai Company. Sim. É assim que as pessoas por aqui chamam a fortaleza de Kinhasou. Ah. Bem, Kinhasou era alguém que podia comprar qualquer coisa que quisesse usando sua habilidade Shokindo. Ainda não tenho certeza sobre seu motivo de negociar com pessoas do mundo exterior, mas, para mim, o fato de ser um fio que me conecta com Parkansel foi o suficiente. A Jai Company também negocia com outros grupos além de nós. Muitas vezes apoiam os despertadores e as tropas. Foi também graças a eles que a República do Alcorão ainda está de pé hoje. Se não construíssem um enorme muro de 10 metros de altura na parte norte da península do Alcorão para bloquear a invasão de monstros, a República poderia ter perecido há muito tempo. Quanto mais eu conhecia Kinhasou, mas eu pensava nele. Felizmente, porque a loja de departamentos Mua não era tão longe da ilha Euron, chegamos à fortaleza em cerca de 3 horas. Lá, ao longe, através da chuva torrencial, pude ver uma enorme ilha. A ilha foi cercada por muros de concreto de aproximadamente 12 metros de altura. Em cima dela, pelas inúmeras antenas parabólicas construídas ao redor da ilha, parece que também era guardada por radar e satélite. Havia também numerosas tropas nos bunkers de vigia na parede. O lançador de mísseis antiaéreos mostrou sua majestade na torre que foi construída nas direções leste, oeste, norte e sul. De acordo com a topografia, a ilha é semelhante a Yeoi em Seul na Terra. No entanto, a Yeoi consiste em 2 ilhas e está localizada em Incheon. Originalmente, havia 7 pontes que levavam a Euron. No entanto, 6 delas foram explodidas pela Jai Company. Claro, como a única ponte que restava, estava completamente armada com um sistema de segurança de última geração. Depois de andar por alguns minutos, um som estrondoso de um alto-falante de repente nos cumprimentou. Pare aí. Se identifique. Depois de parar, Parkansel foi a primeira pessoa a vestir uma capa de chuva e sair. Então, Araceli e eu a seguimos de perto com nossas respectivas capas de chuva pretas. Do outro lado, 5 soldados completamente armados se aproximaram de nós. Uau! O equipamento deles não é brincadeira. Eles usavam armaduras de corrente que cobrem todo o corpo, ou armaduras que cobrem a parte superior do corpo, completas com todos os tipos de equipamentos ópticos. Também foram equipados com fuzis de assalto de última geração com mira laser. Era muito inferior aos equipamentos de 2050, época em que eu vivia. No entanto, ainda é bom ver que os equipamentos deles eram produto da ciência moderna. Muitos poucos monstros podem rasgar essa armadura de corrente resistente de uma só vez. Além disso, como os monstros deste mundo não têm éter cobrindo sua pele, eles podem ser facilmente eliminados por uma companhia de soldados totalmente armados. É uma armadura de corrente. Se bem me lembro, antes que o traje de éter fosse inventado, a Terra usava armaduras de corrente durante a Primeira Guerra Mundial dos Monstros. Acho que, em todos os mundos, as pessoas tendem a pensar da mesma forma. É por isso que a cultura e as ciências semelhantes à Terra se espalharam por todo o mundo. Parkansel. Venho aqui porque tenho negócios com o presidente Kim Il-sung. Apresente-se ao capitão. Se você disser que Parkansel está aqui, ele responderá rapidamente. Enquanto eu olhava para as granadas penduradas em suas cinturas, fiquei aliviado que não era uma granada de éter. Portanto,
Não representava nenhum dano ao meu equipamento. Qual é o progresso atual do reparo na armadura? É de 71%. Atualmente, eu estava vestindo um terno fino e leve de éter de primeiro grau dentro do meu casaco. Minha armadura principal foi danificada por causa do poderoso ataque de Banguin. Felizmente, os itens de nível de herói têm a opção equipado automaticamente e reparado automaticamente, o que permite que o item se restaure lentamente apenas colocando-os no inventário. BZTZZTTT. Você pode me ouvir? A voz legal de Kim Asou veio de algo que eu presumi ser uma comunicação interativa, não um walkie-talkie. Sim. Eu posso ouvi-lo bem. Parcanseu. Há quanto tempo? Você ainda tem um rosto sexy e legal, só ouvirei seus elogios. Está finalmente se juntando a nós? Eu me juntarei a você a qualquer hora. Se aceitar meus homens, no entanto. Então Kim Asou suspira e diz, eu não te disse antes. Nós nunca vamos pegar aqueles que se tornaram canibais. O paladar humano é tão doce e intenso que quem o provou jamais o esquecerá. Mesmo que sejam seus irmãos mais novos, não posso evitar. Parcanseu mordeu os lábios com seu comentário. É por isso que ele não os aceitou. Outro dia, o sobrevivente da estação de metrô me disse que eles foram rejeitados por Kim Asou quando tentaram passar por baixo dele. Agora eu sei o porquê. Acontece que Kim Asou tem a capacidade de distinguir pessoas normais e aquelas que se entregaram ao canibalismo, e ele só traz pessoas para sua fortaleza após uma verificação completa. Esqueça. Em vez disso, trouxe-lhe alguns convidados. Eles serão extremamente úteis para você. Convidados? Isso mesmo. Você não disse que precisava de um combatente. Leve esses amigos em vez de mim. Não aceito pessoas não verificadas. Você está confiante nas habilidades deles? Eu não acho que eles são qualificados embora. Ele ponderou por um momento, então disse mais uma vez, tudo bem. Vocês são pessoas trazidas pela nossa Parcansou, então posso dar uma chance de provar suas habilidades. Assim que suas palavras terminaram, Araceli voou levemente para o ar. Quando os soldados viram, ficaram assustados e começaram a tropeçar e recuar. Com um brilho fraco envolvendo seu corpo, ela voou para as grades, colocou uma de suas pernas no objeto e conjurou um projétil na frente de seu dedo. Depois disso, fechou um dos olhos e mirou em algum lugar. Seu alvo era um monstro tartaruga gigante que estava flutuando no mar. Quando um círculo mágico se formou em seus dedos, fiquei completamente surpreso. Ela reduziu o custo de mana omitindo o feitiço de mira automática e mirando pessoalmente. Parece que essa foi a maneira única de Araceli de usar magia quando sua mana está limitada enquanto viaja por vários mundos. Mesmo que um fenômeno de rebote ocorra se ela não conseguir calcular nenhum caractere, ainda está fazendo isso com calma. Você é uma despertadora? Sim. E então, Araceli fez um movimento de disparar uma arma com os dedos. Um laser amarelo viajou na velocidade da luz e perfurou o pescoço da tartaruga. Isto é um pouco surpreendente. Acho que desrespeitei um convidado tão importante. Isso não é o fim. Ontem à noite, aquele garoto caçou um monstro de rank S sozinho e resgatou nossa loja de departamentos. Rank S sozinho. Não acredito, não acredito. O impacto de Araceli foi tão forte que Kim Asou nem se importou comigo. Aquele jovem também é uma pessoa muito capaz. Sim. Ele é meu professor. Sério? Este vai ser um dia muito sexy. Ouvindo as palavras de Araceli, parece que Kim Asou pensou que sou uma espécie de professor dela. Mas não sou. Eu posso não ser capaz de alcançar até mesmo o dedo do pé dela quando está no auge, mas certamente poderia alcançá-la quando está em seu estado enfraquecido como agora. Havia duas cartas que eu poderia revelar agora. Era minha habilidade física e mobilidade de rank S ou uma magia de rank CB com a ajuda de um enxister e do vaso de flores. Neste mundo, as estatísticas de classificação S provavelmente seriam excessivamente perceptíveis, e eu não podia revelar todas as minhas habilidades no meio de não saber quando enfrentaria Kim Asou. Então levantei o enxister, que tinha nas minhas costas com antecedência. É uma arma. Não é estranho que um despertador tenha uma arma de fogo pessoal, mas certamente parecerá muito comum em comparação com Araceli que derrotou monstros à distância com magia única. Não importa embora. Em primeiro lugar, não quero me destacar. Eu deliberadamente virei ao enxister e a carreguei.
Então me aproximei da cerca e coloquei uma das minhas pernas nela como Araceli. Acalmei minha respiração e mirei em direção a um monstro nadador à distância. Então puxei o gatilho. No segundo seguinte, o disparo atingiu o pescoço de um monstro parecido com uma girafa que apareceu acima da água à distância. No entanto, o monstro reconheceu que seu pescoço e cabeça eram seus pontos fracos e evoluiu na direção de cobrir ambos com couro grosso, para que não pudesse ser morto instantaneamente. 1. Ao mesmo tempo, a voz de Kim Ah-soo, que parecia um pouco decepcionada, saiu. Pajijijijiki. De repente, um choque elétrico percorreu o corpo do monstro e ele morreu imediatamente. Foi como eu esperava. Ou não. Do nada, a faísca subiu cerca de 5 metros de altura para o céu como um raio, e se espalhou com um estrondo alto em todas as direções, atordoando todos os monstros em um raio de 10 metros. O quê? Minha bala mágica não contém tanto poder. Algo está estranho, parece que minha força ficou mais forte. Vaso de flores. Você fez isso? Minha magia só fica mais forte quando o vaso de flores mexe com ela. Então perguntei, mas não houve resposta. O quê? Que tipo de munição você usou? Também não tenho certeza, mas de qualquer forma, meu objetivo de atrair o interesse de Kim Ah-soo foi bem sucedido. Contei-lhe uma mentira que havia preparado com antecedência. Minha habilidade pode dar propriedades às munições. É uma grande habilidade. Você poderia compartilhar elas com os outros. É possível, mas é muito difícil. Bom. Muito sexy. Se Araceli provou ser um indivíduo com grande poder de combate, eu me provei como um bom assistente de combate. A capacidade de atribuir atributos a munições pode não ser tão boa sozinha, mas se forem compartilhadas com várias pessoas, certamente brilhará. Oh! Deixe-me buscá-lo pessoalmente. Espere aí sensualmente. N/T, essa rima, assim. Tuque, a comunicação foi cortada. Quando ouvi o som do bip, só consegui ficar parado. Parkanse bateu no meu ombro. Então, rezo por você. Espero poder vê-lo vivo no futuro. Depois de dizer isso, ela se virou e voltou para o mesmo caminho que tínhamos tomado para vir aqui. Enquanto isso, Araceli e eu conseguimos entrar na fortaleza da Jacopani com Kim Ah-soo, que nos pegou em um carro blindado. A fortaleza era mais segura do que eu pensava. Além disso, era totalmente moderno. Todos os tipos de equipamentos de radar escaneavam as águas territoriais e o espaço aéreo 24 horas por dia. Dezenas de postos de guarda eram ocupados por dezenas de guardas para detectar intrusos. Este lugar estava longe de ser um grupo comum de sobreviventes de um mundo destruído. Parecia mais uma base militar. Kim Ah-soo, que estava sentado ao meu lado, disse enquanto passávamos entre os prédios que foram construídos em formas semelhantes. Sim, você parece mais sexy quando eu mesmo te vejo. Amo isso, sim. Ele era um asiático em seus 30 e poucos anos. Se a península do Alcorão neste mundo é a mesma que a península coreana na Terra, provavelmente poderia ser considerado um coreano. Seu nome também soa coreano, então o meu palpite provavelmente está correto. Você deve ter ouvido a história da nossa fofa Park Han-seo. Ouvi dizer que está tentando organizar uma força especial. Isso mesmo. Originalmente, eu não conseguia mais pessoas, mas você vai conseguir lidar com isso e tornar meu sonho realidade. Sonho? Pude ver quartéis instalados em todas as ruas por onde passamos, e soldados corriam pelas ruas para treinar sua força física. Uma fábrica de máquinas, um açougue. Ou é uma loja de carnes? Uma pequena mina de carvão e um celeiro. De uma usina de energia à estação base. O que falta? Quando entrei, percebi que a Ilha Euron era um lugar desenvolvido além da imaginação. Foi bom ver que todas as instalações modernas foram integradas a este lugar. O que mais você quer neste ambiente perfeito? Olhe para lá. Kim Ah-soo apontou para a janela. Só então consegui encontrar outra ilha que estava localizada bem ao lado. Era um pouco maior e a barreira ao redor daquela ilha também era mais grossa. Não havia muitas facilidades, mas, isso é um apartamento. Havia dezenas de apartamentos. Também havia residentes morando lá. Eles são civis. Lembro-me dos rostos de todos eles, nem todos eles são legais. Mas todos são pessoas muito sensuais que não abandonaram suas humanidade. Eu inadvertidamente virei minha cabeça e olhei para Kim Ah-soo. Em cima de sua cabeça,
Pude ver um texto que indicava claramente que ele era o protagonista. Em outras palavras, sua existência é algo que está levando rapidamente este mundo à destruição. No entanto, meu sonho é simples. Eu quero matar os monstros que ocupam as planícies do norte e tomar a Terra. Existe alguma razão para fazer isso? Esta terra é muito pequena. Não posso alimentar a todos só com a minha montra. Eu preciso de terra para a agricultura. E com essa terra como pedra angular, vamos estabelecer um país mais uma vez. Que tal? Não é um plano muito sexy e sensato? Eu não poderia responder a sua pergunta. Não era porque seu plano era absurdo. Se seu sonho era verdade, significa que a existência do protagonista Kim Ah-soo é muito essencial neste mundo. A capacidade de recuperar toda a cultura e tecnologia modernas que foram perdidas no momento da destruição também foi a única maneira de reviver um mundo perecido. Professor Araceli, que estava ouvindo a história, pegou minha mão com uma expressão ansiosa. Sem saber sobre as preocupações que atormentavam nossas mentes, Kim Ah-soo riu alto enquanto olhava para algum lugar mais distante do que o lugar que eu estava olhando. Então, espero que você possa me ajudar com essa sua habilidade sexy. Eu não pude lhe dar nenhuma resposta. E, naquela noite, um episódio foi pulado. A probabilidade do mundo foi drasticamente consumida. O mundo se move rapidamente em direção ao final. O fim começou a chegar ao mundo que foi lentamente destruído. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.